Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Tiago Meirinho, trazendo mais uma videoaula para vocês. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja estudando, assistindo essas videoaulas aí com muito empenho, estudando com muita vontade, que eu sei que é o que vocês gostam, o que é que vocês querem, né? Deixa eu colocar a minha imagem aqui um pouquinho mais para cá para a gente ver melhor esse nosso slide, tá? Gente, estou aqui hoje para continuar o nosso assunto. Então, na aula passada, a gente viu os principais tipos de rocha. Então, a gente aprendeu sobre rochas cristalinas, sobre rochas sedimentares e sobre rochas metamórficas. E hoje a gente vai ver que essas rochas, elas, quando estão agrupadas, elas formam compartimentos geológicos, formações geológicas e, consequentemente, geomorfológicas. Por quê? A gente viu que rochas cristalinas elas se formam a partir da consolidação do magma, então elas são mais resistentes. Rochas sedimentares elas se formam a partir da depositação dos sedimentos e com o passar dos milhões de anos, aquele aumento da pressão transforma os sedimentos em uma rocha, uma coisa concisa. Então elas são menos resistentes, são dispostas em camadas. Já as rochas metamórficas elas se formam em ambientes de pressão muito elevada. Então hoje a gente vai olhar os principais compartimentos geológicos ou formações geológicas, que são esses três que estão aqui na tela de vocês, ó. Escudos cristalinos, maciços antigos ou crátons. Vocês podem encontrar esses três nomes, tá? Escudos cristalinos, maciços antigos ou crátons. A gente também pode encontrar as bacias sedimentares, que são outro tipo de compartimento. E, por fim, nós encontraremos os dobramentos modernos, tá? Só um detalhe, gente. Os escudos cristalinos, maciços antigos ou crátons também são conhecidos como dobramentos antigos. Então é nome pra caramba para uma coisa só, né? Por quê? Porque eles foram surgidos há muito tempo. Só que hoje eles já estão desgastados, tá? Diferente dos dobramentos modernos que foram erguidos recentemente. Vale lembrar que recentemente no tempo geológico é algo de milhões de anos, de milhares de anos. Para ser mais preciso, 3 milhões de anos no período Cenozoico terciário, tá certo? Então, esses tipos de compartimento vão gerar formas de relevo e importâncias diferentes, que cada um vai ter sua característica interessante, tá? Então, vamos lá. Os escudos cristalinos, eles são as estruturas mais antigas. Eles remontam ao início da formação do nosso planeta. Então, as rochas elas se consolidaram a partir ali do resfriamento do magma. Então, quando a Terra toda ela estava em estado líquido, o magma foi resfriando de fora para dentro e com isso formando essas rochas cristalinas, essas rochas mais resistentes e mais antigas, tá? Elas estão presentes em cerca de 36% do território do nosso país, tá? E são construídas dessas rochas cristalinas, tanto magmáticas como metamórficas, tá? As metamórficas a gente viu que elas podem ser cristalinas ou sedimentares. E uma característica interessante, gente, elas são altamente resistentes à erosão. Ou seja, são as rochas que demoram mais tempo para se desgastar. Por isso que elas influenciam na paisagem. Aqui, quando a gente vai para o interior do nosso estado, a gente fala que a gente sobe a Serra das Russas, que na verdade é uma escarpa de um planalto, que a gente vai ver em breve o que é um planalto, tá? Mas, quando a gente sobe a Serra das Russas, nós estamos subindo justamente em um escudo cristalino, em um cráton, em uma formação antiga, que é o chamado Planalto da Borborema. Ela é mais elevada, não é porque ela foi soerguida depois da bacia sedimentar onde nós vivemos aqui no litoral. Não, ela é mais elevada porque ela é muito mais resistente à erosão. Aquelas rochas ali, elas estão sofrendo erosão há milhões, bilhões de anos e mesmo assim elas se destacam na paisagem.
nesses locais de escudos cristalinos, eles têm uma importância muito grande na extração de rochas e minérios, como, por exemplo, o granito, que é a principal rocha cristalina que a gente encontra. Então, Pernambuco, por exemplo, é um dos principais polos de granito do Brasil. Nós temos mais de 12 tipos de granitos, inclusive um exclusivo do nosso estado, chamado granito Pernambuco, que é um dos mais valiosos. Tá? Vale lembrar que granito pode ser uma rocha tanto barata como cara, vai depender da composição. Lembra que rocha é uma junção de dois ou mais minerais? Então, quando você tem, por exemplo, muita quantidade de um determinado tipo de mineral, o granito pode ser mais preto. É aquele que a gente geralmente usa para fazer as tábuas de granitos mais baratas, tá? Aqueles tampos de granito mais baratos. Se ele tiver outro tipo de mineral, ele pode ser mais acinzentado. É o granito mais barato que existe. A gente usa ele para fazer brita, para fazer aqueles paralelepípedos que calçam as ruas. E existem outros granitos que têm um valor muito elevado, granitos esverdeados, granitos rosas, granitos mais brancos. Então, dependendo da cor do granito, da disposição dos minerais, ele vai variar a cor e vai variar o seu valor. E também é nessa região que a gente encontra alguns minérios, como minério de ferro, como locais que têm uma grande importância econômica, tá? Uma grande importância comercial. Tá? E como eu falei, geralmente vão formar esses planaltos, tá certo? As bacias sedimentares, elas são aquelas formações, como eu falei, que vão surgir a partir dessa compactação. Geralmente, os sedimentos eles são carregados até o mar, que é a porção mais profunda, vão se depositando. Com o passar dos milhões de anos, eles vão se comprimindo e formam, né, tiram todo o ar, todo o espaço e formam uma rocha sedimentar. Quando você tem uma junção muito grande de rochas sedimentares, você tem uma bacia sedimentar. Por que ela tem esse nome? Porque quando os sedimentos se acumulam, o meio ele começa a ter mais peso do que as bordas. Então, é que nem um colchão velho que ele vai afundando no meio e vai soerguendo nas bordas, fazendo um formato de bacia. Essas bacias sedimentares elas são muito mais frágeis à erosão, elas são erodidas muito mais rapidamente e elas apresentam várias camadas. Isso é uma característica muito marcante das bacias sedimentares. Elas têm um valor econômico também muito importante, sabe por quê? Porque nós tiramos algumas rochas de interesse comercial, como o gesso, e de novo eu destaco Pernambuco, lá na Chapada do Araripe, onde você tem o maior polo gesseiro do Brasil, 96% do gesso do Brasil vem da Chapada do Araripe, como também você tem a presença do carvão mineral e do petróleo. Então, as bacias sedimentares são os locais onde vão ter as rochas orgânicas de valor muito grande, que justamente, né, o carvão e o petróleo. Ela também tem um valor histórico e paleontológico excelentíssimo. Infelizmente, esse valor comercial de algumas rochas, como no polo gesseiro, acabam destruindo, degradando esse valor paleontológico, esse valor histórico. Por que ela tem esse valor? Como ela é formada por sedimentos depositados, muitas vezes animais são soterrados junto com essas rochas e seus ossos eles vão se solidificar, eles vão virar rocha também. É o que a gente chama justamente de fóssil. Então, quando a gente encontra um fóssil, um corpo fossilizado, foi um osso, né, o cálcio dos ossos dos animais, que se transformou em rocha e preserva a forma daquele animal. Então, a gente consegue estudar os animais que viveram naquele local, a gente consegue reconstruir eras e eras passadas dessas vidas. Vale lembrar que as rochas cristalinas se formaram no pré-cambriano, primeira era, e aqui a gente tem a formação no paleozoico, de paleontologia, e no mesozoico de meio, tá? Então, essas são rochas de média idade, tá certo? Aqui você tem um exemplo de como essas rochas vão se formando. Então, os escudos cristalinos vão sendo desgastados, vão depositando os sedimentos nessas partes mais profundas, formando as bacias
sedimentares. E aqui nós temos imagens de bacias sedimentares. Como vocês podem ver, cada faixa dessa é uma camada diferente de deposição de rochas. Então elas têm essa característica muito marcante, tá? Por fim, os dobramentos modernos, eles só ocorrem em zonas de encontro de placas tectônicas, tá certo? Então vejam só, quando duas placas se encontram, a mais pesada, que é essa placa A, a mais densa, ela vai mergulhar, enquanto que a menos densa, ela vai passar por cima dessa placa. Isso provoca um achatamento dessa placa e ela vai dobrando sobre ela mesma. Veja como as camadas aqui elas vão se dobrando. Isso faz com que o relevo ele seja soerguido. Então, os dobramentos modernos eles são as rochas mais recentes e eles formam aquelas montanhas mais altas com aqueles picos afunilados, como é o caso da Cordilheira dos Andes, da Cordilheira do Himalaia, dos Alpes. São as montanhas mais altas do planeta. Tem uma alta atividade sísmica e vulcânica, tá certo? Então, gente, por hoje é só. Deem uma lidinha no material de vocês aí nas páginas indicadas. Outra coisa, tem um trabalhinho para casa. Eu já falei qual é a porção dos escudos cristalinos aqui no Brasil. Pesquisem qual é a distribuição da quantidade de escudos cristalinos, de bacias sedimentares e dobramentos modernos. E façam a relação sobre a questão dos dobramentos modernos e da posição geológica do Brasil, tá certo? Na pesquisa vocês vão entender bem do que é que eu estou falando. Então, um beijo enorme para vocês, até a próxima aula e fiquem com Deus.